Fala, galera do Barça Brasil, obrigada pelo convite. A gente conversa um pouco agora sobre a minha carreira e também um pouco do que eu penso sobre futebol europeu e, claro, também sobre o Barcelona. A primeira pergunta é um pouco da minha trajetória, na verdade, né? Como eu cheguei até aqui. Atualmente eu sou correspondente dos canais Esporte Interativo em Turim, na Itália, é a cidade da Juventus. E, na verdade, assim, eu já tenho alguns anos de jornalismo esportivo. Eu comecei a trabalhar especificamente com esportes ali por volta de 2008, 2009. Eu comecei, na verdade, porque o meu projeto de final de curso da faculdade foi um livro de futebol, né? Foi um guia de futebol para as mulheres. E a partir deste guia, eu comecei a receber alguns convites. Eu comecei com uma coluna no Correio da Bahia, o jornal de maior circulação do estado. E depois a TV Bahia, que é afiliada da Globo, me chamou para fazer um quadro inspirado na coluna, que era inspirado no livro. E a partir daí eu fui tendo algumas chances. Eu comecei, inclusive, como comentarista na TV Bahia. Depois passei pelo Sport TV e PFC, jogos de Bahia e Vitória. E depois fui morar no Rio de Janeiro. Eu sou baiana, nasci em Salvador, mas decidi morar no Rio de Janeiro. E foi quando apareceu o Esporte Interativo na minha vida. Eu trabalhei, acho que 3, 4 anos no Rio de Janeiro no Esporte Interativo, como apresentadora, como comentarista, fiz várias coisas por lá. E há 2 anos apareceu a oportunidade de vir morar na Itália. O canal precisava de uma correspondente a mais na Europa. E a Itália foi escolhida, eu já falava italiano. E também por conta, obviamente, da Juventus, que nos últimos anos tem se destacado muito na Liga dos Campeões, que é a principal competição que a gente tem os direitos aqui na Europa. Então surgiu a oportunidade assim. Eu estou aqui há 2 anos e eu sou apaixonada pelo trabalho, sou apaixonada pela Itália, isso facilita também bastante. E a Juventus, não só a Juventus, a Roma também na temporada passada, tem me levado longe em Liga dos Campeões e tem sido realmente assim, uma realização profissional absurda. Como é o dia a dia de um correspondente? A gente não tem um dia a dia, né? Essa é a verdade. Às vezes a gente tem uma semana um pouco mais tranquila, em que não temos jogos, ou é uma data FIFA em que não temos uma partida para cobrir, e a gente acaba fazendo apenas a cobertura ali de, enfim, departamento médico, se a gente está em janela de transferências de mercado da bola, e acaba sendo um dia a dia um pouco mais tranquilo, mas no geral a gente sempre tem uma transmissão, sempre tem uma cobertura nova. Então a gente tem, por exemplo, uma semana em que a gente viaja no domingo e só volta na quinta-feira, acompanhando, por exemplo, no meu caso, a Juventus. Na semana seguinte eu acompanho a Roma. Por exemplo, agora nas oitavas de final, eu moro em Turim, a minha base é Turim, mas eu vou para Roma para acompanhar a partida da Roma na Liga dos Campeões. Na semana seguinte eu vou para Madrid acompanhar a Juventus nas oitavas de final. Então a gente não tem uma rotina, mas o que a gente tem em comum neste dia a dia é acompanhar o que a gente tem de principal de notícia no nosso país, em especial no meu caso é o país mesmo, porque na Espanha, por exemplo, o Esporte Interativo tem 2 correspondentes, então isso divide um pouco mais. Mas no meu caso é ficar sempre ligada no que a gente tem de mais importante naquele dia no país, e a depender enfim, dos nossos direitos ou do que for, a gente cobre aquilo de uma forma maior ou menor, mas o comum do dia a dia é isso. Mas uma das melhores coisas para mim como correspondente é não ter justamente uma rotina, um dia a dia em que todo dia você faz mais ou menos a mesma coisa ou vai mais ou menos nos mesmos lugares. A gente inclusive aqui eu, por exemplo, vou na coletiva da Juventus uma vez por semana. A gente pode acompanhar a coletiva do técnico Allegri, não tem coletiva de jogador, a não ser quando é prévia de Liga dos Campeões. Campeonato italiano, apenas no dia antes da partida a gente tem acesso a uma coletiva do técnico, mas também não pode ver treino nenhum. Então, treino nem faz parte também da minha rotina, a não ser quando é Liga dos Campeões. Qual o meu maior sonho como jornalista? Eu confesso que cobrir uma Liga dos Campeões tá no topo da lista, mas isso aconteceu na minha primeira temporada aqui com Juventus e Real Madrid em Cardiff. Foi absolutamente o maior sonho que eu poderia realizar. Eu sou apaixonada pelo futebol europeu, é o melhor futebol do mundo e por isso a final da Liga dos Campeões para mim era o ápice como jornalista, e em especial como repórter, que eu me tornei correspondente aqui antes. Eu trabalhava mais como comentarista e apresentadora.
Hoje, obviamente, finais de Liga dos Campeões seguem sendo para mim o topo, mas cobrir uma Copa do Mundo em loco, isso é algo que eu ainda não fiz e acho que está num dos meus sonhos, quem sabe no futuro, para serem realizados. Se eu sou torcedora de algum clube europeu? Quando eu era mais nova, o Barcelona sempre foi o meu clube europeu. Eu sou apaixonada pela filosofia do clube, pela forma de jogar futebol do Guardiola, antes do Cruyff. Então, a filosofia do Barcelona sempre me encantou. Obviamente, os jogadores que fizeram parte dessa filosofia, Xavi, Iniesta, Messi. Então, o Barcelona foi o time que eu mais torci, digamos assim, quando eu era um pouco mais nova. Mas o meu primeiro clube europeu, na verdade, foi o Manchester United, porque o meu irmão tinha uma camisa do Manchester United e foi numa época, enfim, que tinha David Beckham e era um time que eu gostava de assistir, mas eu nunca cheguei a torcer mais do que 2 anos. O Barcelona depois virou o meu time europeu. Mas ainda assim, hoje eu não consigo dizer que eu sou uma torcedora do Barcelona unicamente, porque a gente acaba misturando muito, pelo menos para mim, o trabalho no sentido de torcer pro seu trabalho. Na verdade, não é misturando, né? Mas eu torço muito pro meu trabalho. Então, hoje eu digo que eu sou torcedora dos times italianos. Obviamente, como eu estou, a minha base é Turim, é a Juventus. Hoje eu torço muito pra Juventus, porque a Juventus me leva aos lugares. Mas se não for a Juventus, for a Roma me levando para a final de Liga dos Campeões, se for uma Internazionale, se for um Napoli, eu tô torcendo pra minha profissão, essa é a verdade. Mas eu tenho um carinho especial pelo Barcelona e agora também pela Juventus. Sempre foi meu desejo ser jornalista. Sim, eu sempre tive esse desejo desde pequena, eu não lembro exatamente quando, mas eu sempre quis ser jornalista. Apesar de que quando eu entrei na faculdade, eu me decepcionei um pouco com a profissão. Foi uma faculdade, eu fiz faculdade federal na Bahia, né, na UFBA. Tinha algumas partes, coisa muito teórica que acabou não me agradando tanto. Eu me afastei um pouco do jornalismo, inclusive logo que eu me formei, mas quando eu comecei de fato a trabalhar, eu me apaixonei, especialmente pelo caminho que eu comecei, que foi como comentarista. E eu sempre fui apaixonada por futebol, mas eu não tinha pensado em ser jornalista esportiva. Não sei porquê. Mas enfim, acabou acontecendo e eu de fato me apaixonei pela área e hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não trabalhando com futebol. Tá. Como a torcida da Juventus vê a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo agora aqui em Turim, completando já pouco mais de um semestre, né? Meia temporada. A verdade é que se fala muito pouco desse antes, quando tinham os dois na mesma liga, isso era até mais falado do que agora. Porque o Cristiano Ronaldo, no fim das contas, ele quebra um pouco essa briga na hora que ele sai da Espanha. Então a imprensa italiana não é algo que se fala muito. Eventualmente, enfim, um outro número, mas essa rivalidade não é muito alimentada aqui na imprensa italiana. A imprensa italiana é muito focada no futebol italiano, então não tem por que fazer uma comparação repetida toda hora ali entre Cristiano Ronaldo e Messi. Ao menos por enquanto é isso que a gente tem visto por aqui. A sensação de entrevistar Pep Guardiola. Eu confesso que eu nunca fiquei tão nervosa numa entrevista. Eu admiro o Pep Guardiola demais. Eu acho que ele revolucionou e mudou o futebol de uma forma que existem pouquíssimos técnicos e personagens que fazem isso. Para mim, ele é um desses caras na história do futebol e foi o que eu acompanhei. Então, foi uma sensação... Primeiro, eu fiquei muito nervosa. Inclusive, eu entrevistei ele em espanhol. Eu falo espanhol e italiano, mas eu convivo com o italiano. Então, eu acabei misturando o espanhol com o italiano. Ele brincou comigo, perguntou, posso fazer italiano? Eu fiz, não, vamos fazer em espanhol. Isso que é uma coisa que normalmente não acontece comigo. Mas eu estava realmente muito nervosa, mas foi uma sensação muito boa, porque o Pepe não só conversou comigo realmente falando de futebol, porque às vezes a gente tem um entrevistado que
quer apenas responder as perguntas e ir embora. Enfim, faz parte também, fim de jogo, o que seja. Mas o Pepe foi muito simpático, muito honesto nas respostas, em termos de conversar realmente sobre futebol. E, sei lá, tá no topo das minhas realizações profissionais em entrevistar o Pepe, ainda que tenha sido ali curtinho, 3, 4 perguntas, mas foi realmente uma entrevista que eu não vou esquecer. Já visitei o Camp Nou várias vezes. O Camp Nou, inclusive, a primeira vez que eu fui no Camp Nou tem quase 10 anos, 2010, se eu não me engano, um Barcelona e Tenerife, 4-1 para o Barcelona, com 2 gols do Messi. Era o Guardiola ainda como técnico e foi o jogo de número 100 do Daniel Alves. Foi um jogo, não foi nem tão, apesar do 4-1, não foi um jogo espetacular coletivo, mas ainda assim, 2 gols de Messi, um jogo especial para o Daniel Alves. Então foi a minha primeira vez no Camp Nou, foi bem especial. E eu fui como torcedora, né? Enfim, na torcida, comprei ingresso normal, estava de férias na Espanha. E depois disso eu já fui algumas vezes. Eu já fui no Barcelona e Juventus, em agosto, sem ser de 2018, 2017, eu passei quase um mês em Barcelona, cobrindo o Barcelona, porque o nosso correspondente estava em Paris por conta da saída do Neymar. Então eu cobri clássico, Barcelona e Real Madrid, eu fiz Barcelona e Chapecoense, então assim, já fiz algumas partidas como correspondente, cobrindo ou a equipe que enfrentava o Barcelona ou o próprio Barcelona, nessa época que eu fiquei um pouquinho por lá. Qual é o melhor brasileiro na Europa na atualidade? É difícil essa pergunta. Se a gente pegar 2018, a gente precisa falar para mim do Firmino e do Alisson. O Alisson teve uma temporada aí, no caso, parte na Roma e depois parte no Liverpool, em especial na Roma, uma temporada mágica, e acho que no Liverpool ele tem correspondido também. Se ele é considerado um dos melhores goleiros da atualidade, eu acho que ele tem que estar também nesse momento aí, nessa briga de melhores brasileiros atuando na Europa. O Firmino também. Agora, se a gente for pegar como carreira, se a gente pensar quem é melhor, não apenas no momento, aí a gente tem que colocar também o Neymar. Enfim, é uma pergunta difícil, mas acho que esses jogadores aí são alguns do que merecem ser lembrados. Dos mais novos, a gente precisa falar também, enfim, do Arthur, que, enfim, acho que ele tem capacidade para ganhar muito, muito espaço no Barcelona. O Vinícius Júnior, que é super novo ainda, mas também vive um momento especial de crescimento no Real Madrid. Muitos brasileiros bons aqui na Europa, essa é a verdade. Por fim, se eu tenho uma vaga no meu time, preciso escolher entre Messi e Cristiano Ronaldo. Sem nenhuma dúvida, eu escolho Messi. Apesar de acompanhar atualmente o Cristiano Ronaldo aqui na Juventus bem de perto, ele é uma máquina, ele é um absurdo como jogador, ele tem um profissionalismo e uma ambição e uma competitividade gigantesca. Ele está entre os melhores jogadores da história do futebol, mas se eu tiver que escolher entre um e outro, eu escolho o Messi, porque eu acho que o Messi tem uma genialidade, tem uma fantasia e um talento que não é trabalho, apesar dele também ter muito trabalho, que talvez seja um pouco mais romântico. E eu gosto muito desse lado do futebol, do romantismo, da genialidade, do talento que surgiu nele, enfim, nasceu com ele, que ele não precisou trabalhar muito para ter aquilo, apesar dele ser um cara absolutamente profissional. Eu gosto também mais do perfil do Messi. O Cristiano Ronaldo é uma figura muito, muito presente de marketing, enfim, ele faz muito bem o que ele faz, mas entre um e outro, eu escolho o Messi, apesar do Cristiano Ronaldo estar jogando na Juventus, que é o time que eu cubro, principalmente aqui na Itália. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem da entrevista e boa sorte não só para o Barcelona, mas para os clubes europeus que você acompanha daí torcendo ou que eu acompanho também aqui trabalhando. Valeu, gente!